Bom, boa tarde então a todos e a todas, boa tarde Ana, boa tarde a todo mundo. Olha gente, já quero fazer aquele pedido inicial, gente, continue aqui assistindo o Fórum Global, hoje vai ser bem quente, né Ana? Primeiro Fórum Global de 2022, na última terça-feira a gente acabou não fazendo, né? Mas esse vai ser o primeiro e vai ser um programa que a gente vai falar principalmente de Cazaquistão, mas a gente vai falar também sobre China, sobre Rússia, sobre os Estados Unidos, né? Porque acaba que é uma questão geopolítica bem central que a gente vai falar aqui hoje, né Ana? É isso, Lucas. Bom ano novo para nós aí, né? 2022 já não tá fácil, já não tá cumprindo muito com as expectativas. E essa semana muita coisa aconteceu, tem muita, parece assim a agenda já de abril, maio, né? No panorama internacional, vem aí Jogos Olímpicos. Acho que nem vamos falar disso hoje, né? Mas vem aí logo os Jogos Olímpicos de Inverno, que a gente tratou aqui já também sobre a polêmica dos boicotes. Já estão em curso conversações Estados Unidos e Rússia e OTAN nesse panorama da questão do Cazaquistão que a gente vai abordar aqui hoje. A gente terminou o ano naquela expectativa, vai ou não haver um conflito mais quente na Ucrânia, né? E acaba que surgiu um outro conflito também na mesma região que está dentro do mesmo contexto. A questão do um ano do 6 de janeiro, né? Capitólio, da invasão do Capitólio, acho que a gente vai comentar aqui também um pouquinho, foi muito comentado, né, nos últimos dias, o significado daquele 6 de janeiro, não só naquele momento específico, mas o que ainda reverbera e ainda vai reverberar. Tem muitos temas para a gente tratar. A reunião de CELAC já teve, né? Já começou com o ano na América Latina bem forte. Daqui a pouco vem a posse no Chile, né? Do Boric. Teve mudança na mesa diretora da Constituinte chilena, uma mudança também importante, uma nova mulher, mais uma vez uma mulher assume a presidência da Constituinte, a Rancon saiu, né, a líder Mapuche. Bom, tem muita coisa para a gente comentar, o programa, espero que dê tempo da gente comentar tudo que está na nossa programação. É isso, Ana, tem muita coisa para a gente comentar. O ano começou também com um atentado na África do Sul, né, contra o parlamento, né? Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu por lá, mas são vários assuntos que chamam bastante atenção. Eu queria chamar para a nossa conversa o jurista Hugo Albuquerque, que é editor da Autonomia Literária e publisher da Jacobin Brasil. Boa noite, bem-vindo, Hugo. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Valeu pelo convite, Lucas. Sempre bom te ver, Ana. A gente já esteve junto falando também de Afeganistão. Estamos aqui, né? Esse ano que começa quente, justamente na região aí da pós-União Soviética, né? A gente viu a coisa esquentar na Ucrânia, talvez as grandes manchetes que se desenhavam eram em relação à Ucrânia e, de repente, um fato, ao meu ver, correlato, acabou acontecendo no Cazaquistão, pondo mais lenha na fogueira e gerando muito debate nas redes, muito engajamento, embates, e também colocando algumas boas questões aí para a militância também, seja pela particularidade do Cazaquistão, seja para análise do que houve ali concretamente e tentar decifrar o que é que isso importa ou não para o movimento. Então, gera várias questões em relação a manifestações, o que é o papel do governo, o que é a questão do imperialismo, que eu, modéstia à parte, acho que a gente tem de fazer sempre com muito cuidado e levando em consideração a particularidade de cada lugar, né? Muito bom. Gente, eu já queria pedir para a nossa audiência, quem tiver alguma pergunta para mandar, para falar sobre esse assunto, a gente sabe que é um pouco mais distante, né, esse debate, mas movimenta muita coisa, né? Eu acho que o que a gente pretende também trazer aqui é que, enfim, é um país pós-soviético, país da Ásia Central, mas que tem muita coisa na questão geopolítica para a gente comentar. E já então deixo aí aberto o nosso chat, né? Sempre fica aberto o nosso chat, mas quem tiver algum interesse em perguntar, a gente já estimula. E também quem puder mandar superchat, também a gente agradece muito. Eu queria, Hugo, eu até tinha comentado com a Ana, eu não sei se você viu, te mandei até no WhatsApp, eu acho que tem um assunto que seria interessante para a gente começar essa nossa conversa, para poder situar um pouco como é que está os Estados Unidos, antes da gente entrar nesse ponto. Um ano da invasão do Capitólio, foi no dia 6
de janeiro, e acaba que um evento que não terminou por ali, né? O professor Oliver Stone, que comentou no Twitter, que o golpe fracassado, que parecia ser uma ruptura, acabou, o Trump não acabou, né? Donald Trump continua muito forte e pode ter um retorno de Donald Trump. Eu queria que vocês comentassem rapidinho sobre isso, né? Porque ano passado, de fato, parecia que acabou para o Donald Trump, já tinha um outro cenário que depois a extrema-direita estava morta nos Estados Unidos. Não está, né? Não, de maneira nenhuma. O governo do Joe Biden é um governo profundamente impopular. Primeiro, Joe Biden ele foi eleito com a votação das minorias, de mulheres, de hispânicos, de negros. E a postura do Biden é ficar ao centro em várias questões muito delicadas, porque ele espera sacrificar tudo que seria uma pauta política e social em prol de aprovar uma política econômica, né? E que ele acha que vai surtir um grande resultado. Ao mesmo tempo, ele tem dobrado a aposta na confrontação internacional e está dando um tiro no pé, que tem tudo a ver com o tema do Cazaquistão. Porque, basicamente, quando os Estados Unidos vão fechando muito a porta para a China e apostando numa política econômica que foi saudada por muita gente como uma política mais progressista, eu diria, a política econômica do Biden, via sua secretária do Tesouro, a Janet Yellen, é uma política desenvolvimentista. Ela não é neoliberal, mas ela é um desenvolvimentismo de direita. Ela basicamente injeta muita grana, muitos recursos na economia, até porque o Biden não quer construir um estado de bem-estar social, ao contrário do que desejava a ala socialista do Partido Democrata. Ele quer que tudo se resolva na economia, e para isso acontecer, as pessoas precisam ter dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, como o Biden tem brigado com a China, isso tem gerado, de certa forma, uma alta na inflação americana, porque os Estados Unidos não conseguem produzir aquilo que eles consomem, sobretudo quando há incentivos à economia. O grande mercado, a grande economia que em escala e eficiência pode produzir para suprir a demanda americana é a China. E se há uma espécie de tensão entre China e Estados Unidos desse porte, você tem dois fenômenos evidentes. Um é o aumento da inflação americana, dois, a queda do crescimento chinês. Porque aquelas economias estão incontornavelmente atreladas. Quando os Estados Unidos vão sabotar a China, acabam se sabotando. Isso está ficando cada vez mais claro. Só que o Biden, além de ter mantido a política do Donald Trump de tentar boicotar a China de alguma forma, ele fez algo que o Trump não fazia, que é tentar jogar a Rússia contra a parede. E ele está brigando com os dois ao mesmo tempo, o que gera um profundo estresse nos Estados Unidos. E isso está por trás do que está acontecendo na Ucrânia e o que está acontecendo no Cazaquistão, que está relacionado. Porque os Estados Unidos eles estão pressionando a Ucrânia, porque eles têm negócios na Ucrânia. Lembremos, Joe Biden levou quase que ao impeachment de Donald Trump. Que foi a história? A gente já esqueceu. É tanta coisa que acontece ao mesmo tempo que a gente esquece. O filho do Biden é lobista na Ucrânia. O Donald Trump, de uma maneira ilegal, acabou revelando isso. Os democratas moveram um processo de impeachment contra o Trump, que acabou não dando em nada, morreu no Senado. Mas a Ucrânia é um lugar importante para esse tipo de negócio menor, mas é um lugar importante também, porque a Ucrânia é o meio do caminho da Rússia, um dos, entre Rússia e Europa. Para quê? Para a distribuição de gás e petróleo. Boa parte da demanda de energia alemã ela é suprida pela Rússia. Se a Ucrânia fecha com os Estados Unidos, ela começa a encarecer o preço do gás, né? Que vai para a Alemanha, que vai para a Europa, que vai para a indústria alemã, que vai para os domicílios também. E os Estados Unidos e a Ucrânia passam a ter controle estratégico sobre o gás que chega na poderosa Alemanha. Nos últimos tempos, a gente teve uma novidade aí, que é a construção de um segundo mega gasoduto que vem da Rússia e vai para a Alemanha, que é o Nord Stream 2, que os Estados Unidos não aceitam. Porque se esse gás vai por lá, os alemães passam a depender menos do gás do petróleo do Oriente Médio que os americanos controlam. Então, a partir daí, você tem uma enorme confusão para que a Alemanha não leve a cabo esse projeto.
E por Mas isso, já está construído, né? Ele já está construído. mas ele não está operacional, Ana. Ele Essa é a grande entraria em questão. operação agora, dia 1º. Então, foi essa encrenca ucraniana que fez com que o Nord Stream 2 não começasse a funcionar, porque os Estados Unidos planejam meter a Ucrânia na OTAN para colocar armas nucleares lá, que ficam a 4 minutos de Moscou, né? A depender. E dessa confusão na Ucrânia, dessa disputa que a gente estava olhando, a gente não olhou para o Cazaquistão, onde forças E começou externas... pelo gás também, né? Os protestos começaram pelo aumento da questão do gás, não foi? Do gás líquido que eles usam como combustível, não é? Sim, porque o Cazaquistão é um grande produtor, mas o Cazaquistão é um grande produtor de petróleo, de gás, de carvão, de urânio. E o Cazaquistão está sobrecarregado porque boa parte da pressão americana sobre a China faz com que muito da oferta energética para a China não seja atendida. Então, a China demanda muita energia, porque é a maior potência industrial do mundo. Com os Estados Unidos controlando o Oriente Médio, basicamente começam a acontecer boicotes que começam a levar a apagões energéticos na China. Quem tem um caráter de emergência exportado para os chineses é o Cazaquistão, né? Sobretudo carvão. Isso gerou um grande problema. E o atual governo cazaque, liderado lá pelo Tokayev, ele acabou sendo extremamente cabeçudo, porque ele foi repassar isso para os consumidores, aumentou o gás, vamos criar uma política de mercado para energia no Cazaquistão. Ele dobrou o valor, não foi? Dobrou o valor. E basicamente o Cazaquistão está exportando muito. Ele começou a ter uma política justamente pela situação chinesa. E isso impacta sobre o carvão, mas sobre o gás, e nisso acabou gerando revoltas. A população acabou se irritando. O Cazaquistão é um país que crescia muito, até bem pouco, é uma economia muito vinculada à Rússia. Quando a Rússia começou a ser sancionada, a partir de 2014, o ritmo de crescimento econômico no Cazaquistão caiu, que vem incomodando as pessoas também, né? E a partir daí, quando você tem uma economia que passa a crescer menos, aí você tem pandemia, e agora um aumento, evidentemente todo mundo se irritou. Só que o que se viu foi muito além de protestos. Você teve atentados a prédios públicos, teve troca de tiros, a participação do mais alto oficial da inteligência cazaque. Tudo isso aconteceu ali no Cazaquistão e, basicamente, o governo acabou reagindo, né? São duas coisas diferentes, porque num primeiro momento, quando os protestos avançaram, o governo congelou tudo. O presidente, que tem poderes lá imperiais, porque ele é presidente, tipo, chefe do Conselho de Defesa, ele acabou derrubando o primeiro-ministro e o corpo de ministros e falou, ok, vamos parar com isso. Pronto, não vai mais acontecer. E o processo continuou avançando contra o governo, a ponto dele precisar de ajuda russa e do chamado CSTO, que é o que resta do antigo Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar que envolve a Rússia, a Armênia, a Bielorrússia, para que a situação fosse normalizada, né? Então, a gente teve uma situação onde o Cazaquistão quase caiu, o Cazaquistão que é essencial por essa questão de fornecimento energético, que fica no meio do caminho da China para a Rússia, que faz divisa com a polêmica região do Xinjiang, que os Estados Unidos tentam fazer uma manobra também separatista ali dentro. Então, o Cazaquistão é muito central nessa conversa inteira. E houve uma ação ali, inegavelmente, para derrubar o governo e tentar gerar uma desestabilização nesse momento em que a Rússia é acusada de agredir a Ucrânia quando ela movimenta tropas dentro do seu próprio território para guarnecer a fronteira com a Ucrânia, porque os Estados Unidos querem enfiar a Ucrânia na OTAN, o que não significa nada. Hoje a Ucrânia é um estado fantoche. Os Estados Unidos planejam colocar ela na OTAN para colocar armamento ali e pressionar na fronteira, né? É isso. Para ameaçar a Rússia, né? Sim. Essas conversações que começaram ontem, dia 10, né? Rússia e Estados Unidos, novamente, tentativa, né? Genebra. Isso que está no centro, né? É a exigência da Rússia de que nenhuma das ex-repúblicas soviéticas ingresse na OTAN. E principalmente agora essa questão da Ucrânia, né? Que é o grande X da questão, né? Agora, voltando à pergunta que o Lucas tinha feito no começo sobre o 6 de janeiro, a gente percebeu nos últimos dias que os trumpistas, digamos assim, né? E aí o ex-secretário de Estado, o Pompeu, já elevou o tom, né?
perceptível isso que você fala, Hugo, de que a popularidade do Biden está baixando consideravelmente, né? A ponto desse pessoal já se sentir numa situação, apenas um ano após a posse do Biden, confortável em dizer o seguinte: se os Estados Unidos continuarem com essa condução do Biden, vai ser uma derrota fragorosa e eles já falam China e Rússia, né? Então, me chamou a atenção essa fala do Pompeu aí nos últimos dias, demonstrando essa tensão interna nos Estados Unidos, né, Lucas e Hugo? Eu queria puxar aqui, aproveitando essa deixa, Moscou, a Rússia reagiu, né, a essas negociações, né, dizendo que essa fala do chanceler, se eu não me engano, que a tentativa dos Estados Unidos de chantagear e intimidar a Rússia são inaceitáveis, e aí coloca o Cazaquistão nesse bolo, né? Então acaba que fica toda essa confusão nesse tá dentro, né? Não tem como colocar a situação do Cazaquistão fora dessa negociação. E isso aproveitando para responder uma pessoa que perguntou aqui, né? A Kênia Moreira, quais os atrativos que o Cazaquistão possui para o interesse global? A Rússia com certeza vai interferir. Então a gente está meio que... A ideia desse programa é basicamente também tentar explicar isso, né? E já houve, né, de fato, uma intervenção, não exatamente uma intervenção, né? Mas enfim, houve um envio de tropas para o Cazaquistão por parte uma espécie de OTAN russa, né, que reúne Cazaquistão e outros países ali, ex-soviéticos, que saiu hoje. Então hoje a gente já tem um cenário bem diferente do que tinha semana passada, né? Esses protestos começaram dia 2, derrubou o governo, tem até um vídeo que eu queria colocar aqui, mas hoje já houve a formação desse novo... Hoje foi a formação desse novo governo e essa retirada dessas tropas. Então, parece que a situação deu uma estabilizada. Eu vou perguntar para o Hugo como é que ele enxerga essa situação de agora. Mas eu queria colocar esse vídeo que foi em Almaty, que é a ex-capital do Cazaquistão. É isso, foi um desses vídeos que circulou bastante aí nas redes sociais, mostrando uma dessas manifestações. O pessoal depois entrou no prédio, teve incêndio, né? Foi toda uma confusão aí, o prédio da administração do governo, se eu não me engano. Mas, Hugo, como é que você vê a situação hoje, né? Porque, não sei, parece, pelo menos o presidente, né, o Komayev, tenta dar passar uma visão de que a coisa está mais tranquila, que se estabilizou. Mas como é que você enxerga a situação hoje? Basicamente, foi uma grande irrupção. Já manifestações iguais aconteceram, parecidas há alguns anos. Não houve nada semelhante a uma repressão e não houve... também é óbvio que um governo vai se defender de manifestações e vai dizer várias coisas, mas a reação do governo e a reação da Rússia foi muito diferente em relação ao que aconteceu nesse início de 2022, porque o uso das manifestações por elementos estrangeiros e elementos armados foi real. Então, isso assustou parte, inclusive, de quem estava puxando as manifestações, que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Do tipo, se imaginava que algo podia acontecer no Cazaquistão, há uma oposição no Cazaquistão, uma oposição legal e há uma oposição ilegal. O próprio partido do governo, o Nur-Sultan, é um partido, na verdade... ele é um partido ônibus, é um partido nacional, né? Não tem... Ele é um partido que compõe várias frações, como a gente vê, por exemplo, na Rússia, no Rússia Unida. Não dá para dizer que o Rússia Unida ele é um partido liberal, um partido conservador. Ele é na verdade, um grande PMDB nacional, que tem conservadores, que tem liberais, que tem desenvolvimentistas. Esses grupos, eles estão ali, digamos, uma ala mais neoliberal acabou caindo. Só para entender também que o atual presidente, o líder do Cazaquistão, é um cara que é um diplomata de carreira, ele foi formado em Moscou, depois ele serviu como embaixador na China, em Singapura, e ele substitui um líder popular que veio da época do comunismo, que é o Nazarbayev. Nazarbayev, Você está falando do Tokayev, que é o chefe de governo, né? Mas o Nazarbayev, ele continuou presidente, não é? O primeiro presidente? Não, ele, na verdade, Ana, ele ficou um tempo
como ele ficou como presidente durante muito tempo, durante vários anos. Depois ele criou um cargo lá de chefe do Conselho de Estado. Ele tinha um cargo aqui que tinha um nome que era líder em turco. É primeiro presidente, não é não? Uma coisa assim? Primeiro Não, na líder? verdade, era chefe do Conselho Militar. E ele foi retirado desse cargo também, né? Ele Então, caiu. não, o Nazarbayev, ele é esse cargo aqui, ó, chefe do Conselho de Segurança do Cazaquistão. Ele, na verdade, assumiu isso no lugar também do Nazarbayev, que hoje, formalmente, está sem cargo nenhum. Porque, num primeiro momento, Nazarbayev, ele foi colocado nesse cargo, ele falou, vou ser o líder da nação, Tokayev vai virar o presidente, vai ter um chefe de governo, um primeiro-ministro no sentido, alguém que toca as coisas aqui, uma pessoa que conduz os trabalhos ministeriais, qualquer economia, tem um chefe de Estado, eu estou acima disso. Mas ele foi retirado também desse cargo. Ele foi sendo aposentado, porque o Nazarbayev é uma figura muito complexa. O Nazarbayev, ele é um cara que vem do comunismo, ele cresce como um homem forte do comunismo cazaque na época do Nikita, depois atravessa todo o período do Brezhnev, pega Andropov, Chernenka, Gorbachev, e ele continua lá, era um aliado do Gorbachev, e ele era contra o fim da União Soviética. Ele queria ser um homem forte naquele esquema da perestroika. Quando o Cazaquistão vira um país independente, ele falou, ok, então eu vou ser o líder. Ele é o líder. Ele promove um Cazaquistão com a política desenvolvimentista de direita, não é um neoliberalismo como na Rússia do Yeltsin, e como o próprio Putin, que é um nacionalista, mas a política econômica do Putin, quem conhece a Rússia sabe que ela não é uma coisa muito desenvolvimentista, ela é bem neoliberal. O Cazaquistão ficou nessa política. O cara era presidente, era o todo-poderoso do país, desenvolvimentismo, crescimento econômico. O Cazaquistão cresceu muito. O Cazaquistão é um país muito mais rico que o Brasil. Tem brasileiro que vai para o Chile. Nossa, o Chile para um padrão. O Cazaquistão é mais rico que o Chile. Super desenvolvido, né? Tem uma Muito capital enorme, assim, muito moderna, né? Exato, que a gente tem um problema no Brasil também quando a gente está falando das coisas. Tudo é dimensão, né? Tudo é dimensão. A gente não tem dimensão, porque a gente lê o Cazaquistão pela mídia europeia e americana. Claro que um americano ou um europeu, quando vai ler o Cazaquistão, fala que o Cazaquistão é pobre. Em comparação com o quê? Com eles. Só que a gente está lendo por uma lente que a gente não percebe que a gente está falando de um lugar que é 2 vezes mais rico que aqui e infinitamente menos desigual. Mas a desigualdade não é um problema lá, Hugo? Sim, porque com o capitalismo você vai ter mais desigualdade que na época socialista. E você passa a ter bilionários, milionários. Isso não é a realidade das pessoas. O Cazaquistão também não é um país como o Brasil, que vai ter uma pessoa aqui na classe média alta, outra morando na rua, outra na favela, outra passando fome. É um país que, por assim dizer, 90% da população vive num padrão de vida do que seria a classe média baixa. Então, ninguém é pobre, ninguém é miserável, ninguém tem muita coisa, mas está todo mundo ali. Evidentemente, tem setores um pouco mais abastados, tem gente mais pobre no interior, mas não é o nosso padrão de vida. É um padrão de vida ali uns 2 degraus acima do que a gente tem no Brasil. E, detalhe, é mais rico que São Paulo, tá? Vamos lá, São Paulo. Sim, gente, é mais rico que São Paulo. E muito menos desigual que São Paulo também. Só que, evidentemente, ter bilionários ali, ter um partido governamental que trabalha com essa coisa de nacionalismo, que tem um pilar no desenvolvimentismo, liderança forte, não tem muito questionamento, tem uma conversa dentro desse partido nacional. Eles usam a coisa de um islamismo político, de um ponto de vista laico. Bom, a Alemanha tem Partido Democrata Cristão, então tem um islamismo político no Cazaquistão também, uma lógica pan-turca, porque os cazaques são um povo turco, eles são parentes dos turcos, que são os otomanos, mas tem os azeres. Isso que eu ia te perguntar para comentar depois, o papel da Turquia, do Erdogan. É muito grande, porque tem um ponto. Muito grande, né? Tem um ponto, porque o Nazarbayev ele começou a se seduzir com essa ideia de um panturquismo e de uma comunidade turca de nações, e ao longo da velhice ele foi se aproximando muito disso, de uma ideia que mais do que um pan-islamismo é um panturquismo. E os países turcos, em geral, são países laicos, que utilizam do islamismo político e tem essa comunidade de nações. Então, o Nazarbayev gosta disso e o Erdogan tem um plano, né, de criar um grande mundo turco. O Erdogan faz política na antiga área do Império Otomano na Europa, no norte da África,
quem financia boa parte do terrorismo na Líbia, que foi destruída, é o Erdogan. Quem está brigando com a Rússia na Líbia é o Erdogan. Então, ele tem um plano global, onde ele põe um pé na OTAN. Sim, a Turquia faz parte da OTAN, mas tem um outro pé meio não alinhado. Muitas vezes a Turquia está apoiando a Venezuela aqui, muitas vezes tem uma política dupla com a Rússia, é uma coisa muito confusa, e ela faz uma política junto aos azeres, junto à minoria azeri que existe no Irã, que é uma minoria não muito minoria assim, é muito azeri. Os azeres são o povo mais próximo dos otomanos, etnicamente. A grande diferença dos azeres que habitam o Azerbaijão é que eles são muçulmanos xiitas, não sunitas, como é o pessoal na Turquia e na maior parte do mundo islâmico. E o Cazaquistão está dentro desse bojo. E os uigures lá na China também, porque eles são um povo turco também. Então, isso interessa. Claro que a figura do Tokayev, que é uma figura mais tecnocrática, que sucedeu Nazarbayev, ele é uma figura mais tecnocrática, é uma figura mais liberal e, ao mesmo tempo, mais vinculado à China. Então, ele é menos afeito a essa coisa de um panturquismo. E o que é que significa a Turquia estar entrando aqui? O Nazarbayev, no fim da liderança dele, ele via com bons olhos essa coisa de uma grande confederação turca de país. E, só que o Nazarbayev ele tinha 2 méritos que o Tokayev não tem. Ele tinha carisma. Isso é importante na política. 2, ele tinha capacidade técnica, ele era um cara técnico, é um cara que fazia as coisas acontecerem. Então, ele tinha uma coisa de ser um líder popular incontestável, ele não estava lá, era autoritário. Isso não explica nada, ninguém se mantém 30 anos no poder por conta de autoritarismo. Ele fazia a economia rodar, ele era um líder popular e ele sabia como o Estado funcionava. O Tokayev não, ele é um sujeito formado para ser diplomata e tem a confiança da China e, logicamente, tem uma confiança ali da Rússia, tem uma boa relação com a Rússia, mas eles têm diferenças entre eles, porque esse aparato de poder cazaque, tal e qual o aparato de poder russo, ele não é uma coisa inequívoca. As pessoas querem comentar Rússia e Rússia Unida como fosse um partido ali que não tivesse facções. Tem muito. Monolítico, né? Monolítico. Perdão, até falei errado, Nur-Sultan é o nome do Nur-Sultan Nazarbayev. Então, Nur-Sultan Nazarbayev é esse grande líder aí, né? Inclusive, acho que a capital tem o nome dele, o partido tem o nome dele, né? Não, isso eu me equivoquei. É Nur-Otan, é que é doido. Otan é pátria em cazaque. Mas a capital tem o nome dele, não tem? Uma coisa assim? Porque essa cidade, ela foi formada, na verdade, já teve vários nomes, já foi Almatá, agora é Nur-Sultan. Ela foi fundada lá pelos 1825, 1830, pelos russos. O povo cazaque era um povo nômade até o século XIX. Quem formou a cidade eram os cossacos siberianos que ocuparam lá 1/5 da população do Cazaquistão. O Cazaquistão tem um pouco menos habitantes que Minas Gerais. E 1/5... E um território gigante, né? Gigante, dá 2 vezes tipo a Amazônia, maior que a Amazônia. Talvez seja o norte do Brasil, que é muita terra, né? Que a gente esquece quanto o Brasil é grande. Porque é muito desértico. Lá a capital, ela é bonita, mas é um inferno. Faz muito... Por exemplo, agora está fazendo muito frio. Até por isso que essa coisa do gás pegou. E no verão faz muito calor. É um deserto, tem máximas assim. E é um povo que, na verdade, foi se construindo como povo nesse sentido que a gente conhece por conta da dominação russa. Eles tiveram poucos momentos de briga com os russos ao longo do tempo. E, na verdade, a primeira vez que eles têm uma coisa que a gente pode dizer que é um Estado, nação, com cidade, gente sedentarizada, foi pós-União Soviética. Eles não tiveram isso antes. Eles tinham um Kanato, lá que nasceu em 1465, foi até os 1830, até ser definitivamente incorporado pelo Império Russo, mas eles não tinham isso. Cazaque, aliás, em língua turca, quer dizer nômade, é povo que vagueia. E aí você tem todos esses tão, que é um sufixo de origem persa, mas, cazaques, uzbeques, turcomenos, kirguizes são povos turcos. Tajiquistão, não. Os tajiques, eles são parentes dos persas, dos povos iranianos, dos arianos do leste. Ali embaixo está o Afeganistão, que é estratégico.
E essa parte do Cazaquistão faz divisa com a República Autônoma Uigur do Xinjiang, né, a região autônoma do Xinjiang Uigur, na China. Só que assim, tem um detalhe também muito importante sobre o Xinjiang, que é essa província que acusam a China de ter dominado, de estar ali oprimindo os uigures, que é uma história super mal contada também. O norte do Xinjiang, que é o que de fato faz divisa com o Cazaquistão, nunca foi turco. Ele sempre foi majoritariamente mongol, né? O sul do Xinjiang, que faz divisa com o Afeganistão, que é e com o Quirguistão e com o Tajiquistão, que ele é uma área mais turca. Então, tem essa coisa. Na verdade, o grande líder lá do Xinjiang, quando eles quando foi proclamada a República Popular da China, ele ficou do lado da China, não do lado da União Soviética, e ele pediu que o Xinjiang tivesse autonomia. Aí o Mao Zedong falou, tudo bem, vai ter autonomia no Xinjiang. Aí vai ser lá a região autônoma do Xinjiang. Ele falou, não, porque rios e terras não têm autonomia, o que tem é um povo. E aí o nome do Xinjiang se tornou Xinjiang Uigur, né? Sendo que, na verdade, o norte do Xinjiang nunca foi Uigur. E a região inteira ficou, até porque o Mao esperava que os uigures fossem ocupar o norte da província para povoar a província, para evitar uma dominação. E os uigures nunca foram povoar Urumqi, que é a capital do Xinjiang, que tem um prefeito que é uigur, é uma cidade de origem mongol, e esses mongóis que habitavam o norte do Xinjiang, eles inclusive ameaçavam os turcos do Cazaquistão. E é por isso que o Cazaquistão ele teve essa aliança com a Rússia lá em 1730, porque o Khan do Cazaquistão veio falar com o Tsar, olha, esses caras querem matar a gente. Então, aí é que veio esse começo da relação onde o Khanato do Cazaquistão virou um protetorado russo, e tirando assim, o final do tsarismo, onde teve ali um enfrentamento, a história do Cazaquistão com a Rússia é muito positiva, tanto é que o cosmódromo russo é Baikonur, que fica no Cazaquistão, né? Então, o Cabo Canaveral da Rússia está no Cazaquistão. 1/4 da população cazaque é russa étnica. E boa parte Hugo, do que tem feito para a tecnologia também é minerar em larga escala criptomoedas que servem para a Rússia utilizar para burlar sanções americanas. A Rússia está super contra a parede, está sendo ameaçada de ser excluída do sistema internacional de nações e do sistema financeiro internacional, e ela está contornando isso usando criptomoedas para burlar a sanção. Onde elas são mineradas? Porque Bitcoin, principalmente, gasta energia para caramba. É lá no Cazaquistão. Então, de certa forma, o Cazaquistão ele se sobrecarregou ajudando a China e a Rússia, e os tecnocratas da capital acabaram jogando a conta para o povo, que deu uma enorme confusão. Mas as coisas têm um contexto. Não é porque alguém acordou também simplesmente falou que o custo da energia agora aumentou. Foi uma medida errada que eles reverteram, mas uma medida errada que se dá num contexto também. Isso não muda o fato também do Cazaquistão, sim, é um governo de assento de direita, nacionalista, mas isso não quer dizer que também são pessoas que acordam pela simples vontade de oprimir o seu povo. A gente precisa ter esses contextos e essas dimensões. Hugo, eu queria botei esse mapa aí na tela para a gente ter essa noção do tamanho também do Cazaquistão e da região que a gente está falando, né? Você tinha falado que o Cazaquistão é enorme, dá para ver na comparação com a Rússia, né? Que tem aí no mapa, o tamanho do Cazaquistão. A gente tem aqui embaixo, como você comentou, o Afeganistão e do lado a China. Então, realmente, uma região muito estratégica, né? E eu queria puxar um outro debate para vocês. O Opera Mundi publicou um trecho de um documento, um artigo de um referente do Partido Comunista da Rússia. E aí ele aponta algumas questões que eu acho que seria interessante a gente trazer para cá, de que há um sentimento antissoviético no Cazaquistão, anti-Rússia, e também ele aponta que essas manifestações seriam mobilizadas também pela extrema-direita e pelas ONGs alimentadas pelo Ocidente e pelo islamismo radical. Era isso, não é extrema-direita. Extremistas do islamismo radical. E eu acho que seria interessante, não sei, fazer uma... Não sei se vocês têm como comentar alguma coisa sobre esses 3 pontos,
que são destacados nesse texto, que eu achei muito interessante, até para ajudar a localizar também, né? Que ONGs são essas? Também seria uma pergunta interessante para responder, né? Eu vi na thread que o Hugo postou no Twitter, que existem várias dessas ONGs alimentadas pelo Ocidente na região, justamente para desestabilizar governos, né? Enfim, e aí entra aquele debate da Revolução Colorida, que a gente até deu nome aqui na nossa live, mas mais para ser uma provocação mesmo, né? Eu sei que tem muita gente aqui na fórum que começa a reclamar já dos nossos títulos, mas é justamente para ser uma provocação. Começar pela Ana e depois eu passo para o Hugo. Não, eu também queria ouvir sobre isso, do Hugo. Na verdade, a primeira vez que a gente vai falar aqui do termo, né, Revolução Colorida, que acabou perdendo um pouco, ficando muito difundida até, às vezes as pessoas nem entendem direito o que está falando com Revolução Colorida. Mas eu acho que aí fica essa questão para o Hugo também. Você pode dizer que a Revolução Colorida é esse modus operandi, ou esse método de guerra híbrida, que está sendo implementado pelos americanos nos últimos 20, 30 anos, justamente nesse período desde a derrocada, aí, talvez até um pouco antes, né, da União Soviética. E aí eu queria fazer uma pergunta, enquanto o Hugo falava, eu estava pensando, será que essa pronta resposta, tanto ali, do Cazaquistão, e nessa operação com China e Rússia, que até me chamou a atenção, que foi muito rápido. Aliás, os chineses, eles começaram a operar antes de explodir na mídia, né, toda a situação do Cazaquistão. Isso também não é uma demonstração de que esse método de guerra híbrida, essas revoluções coloridas que são gestadas ali dentro dos think tanks norte-americanos, a gente sabe bem quem são, também não está ficando obsoleto? Eles não vão ter que reinventar, não, os seus métodos? Então, foi uma coisa que ficou um pouco assim na minha cabeça esses dias. A Revolução Colorida, também para contextualizar um pouco, lembra um pouco as revoluções que aconteciam no começo, que não são processos revolucionários, são processos que combinam manifestações de massas e a tentativa de derrubada de governos, e que no começo ali do século XXI, nomeadamente na Geórgia e na Ucrânia, derrubaram governos pró-Rússia. Foi a Revolução Laranja, que é uma cor nacional lá na Ucrânia em 2004, e teve a Revolução Rosa na Geórgia, não me recordo se houve mais alguma. E esse termo acabou sendo usado até para explicar a queda dos países socialistas no leste europeu, que combinavam uma ação até Tunísia eu já vi falar que foi Revolução Colorida, só que foi uma Revolução Colorida que desembocou para outro lado. Já ouvi a aplicação desse termo para vários processos, né, em que há justamente esse casamento entre o popular, né, as reivindicações populares, e um certo oportunismo, né, do imperialismo. Que é uma política, digamos assim, arquitetada. No caso do leste europeu, era uma coisa arquitetada. Já tinha todo bandeira, mídia, TV, tudo pronto para fazer um baita efeito ali de transmissão e de repercussão daquilo, de organização. No caso dos países árabes, da Primavera Árabe, tem essa discussão. No caso da Primavera Árabe, eu não concordaria tanto. Eu diria que o controle disso se deu a posteriori e aconteceu da pior maneira, com eventos trágicos como na Síria e na Líbia, né? A restauração da ditadura militar no Egito. No caso da Tunísia, houve uma queda do governo pró-americano, né, da ditadura do Ben Ali, mas, no fim, a Tunísia acabou ficando sob um governo de direita, né? Pelo menos de direita conservadora pró-americano. O caso do Egito é uma tragédia horrível, cai um ditador, o Mubarak, pró-americano, entra uma ditadura militar, restaura-se a ditadura militar também de uma forma horrível. Na Síria houve uma guerra civil, tentaram derrubar o governo, não rolou. Houve uma ação armada, o governo resistiu, a Rússia entrou na jogada, os Estados Unidos também. No fim, a Síria acabou não caindo. Que é um regime nacionalista também de direita, mas que não é alinhado com os ditames do imperialismo, segue lá depois uma tragédia humanitária de vasta repercussão. No caso cazaque, foi um protesto, uma manifestação de massa, como já ocorreu há alguns anos,
que obviamente não é um processo revolucionário, a Revolução Colorida não é uma revolução coisa nenhuma, que foi atropelado, de repente, por uma ação de grupos armados, né? Mas esses grupos armados têm menos a ver, embora a propaganda russa vá falar em terrorismo, etc., teve a ver com a traição, que não foi muito adiante, do chefe da inteligência Do chefe da cazaque, inteligência, né? que foi preso. Então, na verdade, essa traição acabou repercutindo e a China acabou agindo. E a China foi bem menos neutra do que ela costuma ser, porque o Xi E Jinping isso foi uma coisa que escapou, chamou muita atenção, né? Que a China, ela se antecipou e agiu muito rápido, né? porque chapéu de otário é marreta. E a China, ela viu e ela deu uma resposta muito dura. E a própria intervenção russa lá com tropas especiais, mas tropas especiais com treinamento comum, no caso bielorrussos, isso não aconteceu nem na Bielorrússia, né? Houve manifestações em massa lá com um dedo ocidental, com um dedo polonês na Bielorrússia. O governo do Lukashenko enfrentou, respondeu, mas nunca houve discussão de colocar tropa na Bielorrússia. A Bielorrússia não pediu, a Rússia não pensou em mandar. O que aconteceu no Cazaquistão, por isso que também a coisa parou, teve a manifestação, de repente, surjam os caras, do nada, atacando o prédio público, gente treinada. Então, os próprios manifestantes se assustaram, porque ninguém estava contando com aquilo. Não que a oposição, existem oposições e oposições no Cazaquistão. Tem forças mais à esquerda dentro do Partido Nacional. E tem forças de esquerda no parlamento, no Partido dos Povos. Tem o antigo Partido Comunista, que virou Partido dos Povos, tem a dissidência que foi colocada na ilegalidade, tem a figura de banqueiros e dissidências da oligarquia do Cazaquistão, que são aliados ao imperialismo, que põem dinheiro em qualquer oposição também, inclusive oposição de esquerda. Tem um partido liberal que é reconhecido, tem um partido comunista, que o Partido dos Povos é um partido comunista que é reconhecido, e é ele que tem relações com o Partido Comunista da Federação Russa, tem a dissidência comunista e tem gente que é de esquerda que pega dinheiro com banqueiros e com imperialismo que pensa que tudo vale a pena para derrubar o que tem lá no Cazaquistão. Tem gente que faz essa opção, gente com toda boa E esse cara que brincaram aí, que é o Guaidó do Cazaquistão, que estaria operando de Kiev, esses protestos, você sabe dessa história? Quem é essa Olha, figura? na verdade, isso daí é lateral. O que você tem centralmente ali foi a traição do governo central e você teve a manifestação de massas e muito provavelmente o Massimov, lá, o líder da inteligência que caiu, era o cara. Entendeu? Ele deixou a coisa correr solta e ia perdendo o controle, mas você não teve uma grande ação militar, nem houve cisão das Forças Armadas. Quando aconteceu, as Forças Armadas se assustaram também, ficaram do lado do governo. As Forças Especiais da CSTO vinham e teve ações militares pontuais de ataque a prédios públicos, de incêndio, de manifestantes surgir armado com arma automática e matar policial. Foi isso que aconteceu. E de repente foi tão instantâneo e a resposta foi tão instantânea também, e a China deixou muito clara que não sabia o que estava acontecendo, não sabia até onde isso ia, mas que não aceitaria o novo governo. E a Rússia deixou muito claro que também não aceitaria, que o negócio caiu muito rapidamente. E os generais cazaques, eles ficaram totalmente do lado do governo, e eu acho que muitos dos manifestantes, entendam, uma parte desses manifestantes também não é gente, talvez seja gente até do próprio partido, e não é gente propriamente, é gente de esquerda, não necessariamente é gente vendida, e pode ser até gente de direita que é a favor do governo. Então, no meio da confusão, todo mundo parou, tem um primeiro-ministro interino, o presidente agiu ali. Isso, na verdade, a gente vai medir exatamente o que está acontecendo ali dentro nos próximos capítulos, o que vai acontecer com Nazarbayev, porque a liderança cazaque vai tentar perguntar e saber qual é, o que está acontecendo e qual é o seu papel aí. Porque um dado interessante, eu não leio em turco, mas eu estava jogando no Google Translator lá a mídia turca, pró-Erdogan, e eles... Olha, a turma lá na Turquia estava fazendo uma baita propaganda. É uma revolução, é uma coisa importante, o Erdogan foi muito claro nisso daí, então muitas vezes o Erdogan não se pronuncia, mas aí a mídia dele começa a se colocar, como aconteceu no caso da recente guerra do Azerbaijão com a Armênia, que ele tomou o lado do Azerbaijão claramente, o Azerbaijão armado com armas ultramodernas,
e o Putin ficou no meio, né? Parou o conflito, mas também o Putin não tomou exatamente o lado da Armênia, porque o Partido Nacional da Armênia foi defenestrado por um partido liberal muito ligado com a Europa, que caiu agora. Então, rolou isso no Cáucaso. Então, a reação, o Erdogan fica quieto, mas a mídia pró-Erdogan na Turquia acaba se entregando sobre qual é a posição, qual é a linha oficial, porque eles ocupam as redes muito bem, em sites, blogs, mas nas redes sociais também. Então, nesse caso, era uma solidariedade, uma briga com o Tokayev. O Nazarbayev era visto como um potencial aliado. O Tokayev não por ele ser uma figura mais pró-China. E eu acredito que isso pode ter consequências. Eu acho que se o Nazarbayev foi muito educadamente aposentado, ganhou a capital, até mudou de nome para ficar com o nome dele, talvez a batata asse para ele, porque vão querer entender qual o papel que ele teve nisso daí, dadas as boas relações que ele tinha com a Turquia, boas relações com a Rússia também, mas crescentes boas relações com a Turquia. E um detalhe importante também, quem conhece o Cazaquistão sabe que o Nazarbayev ele mantinha também técnicos e consultores liberais ligados ao Banco Mundial, ao FMI. Então, ele ouvia todo mundo, desde economista de esquerda até economista liberal, só que ele tinha figuras liberais ligadas a esses aparatos de poder internacional dentro do governo, que poderiam muito bem orientar uma mudança dessa na política energética, já contando com o caos que ela ia gerar. Você joga o veneno e depois aparece com a solução. Então, há quem desconfie de que foi uma medida tão tomada às pressas e que o Tokayev deixou correr, e ele quase tomou uma volta nessa conversa. Então, as maiores desconfianças são isso, são elementos externos que financiaram, mas elementos externos dentro do governo e dentro do país, que é um país relativamente isolado, né? Ele é um país desértico, gigantesco, amplo, onde a concentração está ali em cidades com um pouco menos de 1 milhão de habitantes, mas mais para o centro do país, então ele acaba não tendo essa porosidade de fronteira. Mas a orientação desses elementos que estão aí tensionando em relação à Ucrânia foi toda a favor do Levante ali. E coincidências não existem, não nessa grandeza. Você está tendo um problema na Ucrânia. Então, o que eu costumo dizer, o que ocorreu no Cazaquistão não tem a ver com o Cazaquistão a priori, tem a ver com a Ucrânia. O que acontece com a Ucrânia não tem a ver com a Ucrânia, tem a ver com a Alemanha, né? E os Estados Unidos querendo manter o monopólio da distribuição de energia para a poderosa Alemanha. Então, é um jogo nesse sentido, e no cômputo geral, é o Biden tentando salvar o American Way of Life, tentando derrotar ao mesmo tempo os trumpistas e os socialistas, né? Esse o ponto que a gente volta ao início da nossa conversa. É o esforço desesperado de Joe Biden, um homem bem idoso, que tem cara de ex-presidente americano, agindo ao mesmo tempo para derrotar a direita e a esquerda, a nova direita, né, ultradireita, ele sendo um homem de centro-direita, pelo menos, e estressando o mundo num grau que a gente não via desde os anos 50, a ponto da China e da Rússia estarem se aproximando cada vez mais, e fazendo isso que você colocou, Ana, respondendo de uma maneira imediata que não acontece no mundo desde a Guerra da Coreia. Muito rápidas respostas, né? Mudou o padrão, houve uma mudança aí de padrão nesses conflitos, né? A impressão que se dá, né? É o que o Mike Pompeo falou, que o Lucas falou. O Mike Pompeo falou, os nossos inimigos estão se unindo e nós vamos pagar caro. Só que o Mike Pompeo defende, ele que foi um homem muito importante lá no Trump, era uma distensão com a Rússia. Mas o Trump nunca conseguiu vender isso por conta dos negócios sujos que boa parte da elite americana mantém na Ucrânia, e dois, por conta do todo o parque petroquímico, que não tem interesse nenhum que a Rússia comercialize com a Europa. Eles querem manter esse monopólio do Oriente Médio controlado pelos americanos, vendendo petróleo e gás para a Europa. Então, o Trump nunca conseguiu. O Trump ele inverteu a briga. Os democratas apertavam a Rússia e faziam comércio com a China. Aí o Trump, houve uma mudança. Vou fazer a paz com a Rússia e vou pressionar a China. O Biden teve uma ideia genial. Vou pressionar brigar com os dois. Vou brigar com os dois ao mesmo tempo, né? Não parece interessante. Mas quem quiser entender a política americana, entre no Twitter do Tony Blinken, que é o secretário de Estado americano e parece que é o presidente de fato, ele tuita tudo.
O que ele não gosta, ele não tuita, ele não saúda nem nada. O que ele acha, ele começa a tuitar. Então, ele entrega totalmente o que ele pensa e o que ele está fazendo. Ele se entrega totalmente. Hoje em dia, a obsessão dele é a Ucrânia. Ele veio aqui no Brasil, por exemplo, América do Sul. Teve a Constituinte chilena. Ele não parabenizou, não falou que era uma festa da democracia, aí você viu, ele não gostou. Aí o cara do Equador ganhou. Ele, bom, Guilherme Lasso, parabéns. Aí veio para a América do Sul, visitou o Duque, visitou o Lasso, que ele não fica bem aparecer na foto com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo mantém uma comunicação. Aí ele não foi para a Argentina também, aí mandou o menino lá, que é assessor. É um cara de uns 60 anos que parece um menino, que é o assessor de segurança nacional lá do Biden, que aí foi para a Argentina, aí veio para o Brasil, o Bolsonaro falou que o Biden ganhou roubado na cara do cara. Então, para a Argentina, não foi o cara que assumiu o bid? Quem que foi? Não, foi o assessor, foi o Sullivan, o assessor de segurança nacional. Sullivan, verdade. Que teve aqui no Brasil também, não? Veio, e ele que ouviu do Bolsonaro que o Biden ganhou roubado. Isso, aí exato. Agora o Blinken falou com o França, que é um cara da direita do Itamaraty, que assumiu o controle, depois que o Ernesto Araújo foi defenestrado, só que o França não quer entrar na história da briga com a Rússia, não, foi bem quiaboso, e ele também, o França, conta com o fato do Bolsonaro ver o Putin, com aquela coisa da liderança nacional, cristã. Aí o Bolsonaro não quer briga com o Putin, porque tem medo do Putin, porque o Trump gosta do Putin. E o França também, que é um diplomata de carreira, não quer meter o Brasil nessa confusão, né? Mas eles foram ligar aqui no Brasil, eles estão fazendo checagem de quem vai apoiar. Eu acho assim, cenas do próximo capítulo, eu acho que o tema vai ser a Ucrânia daqui a 2 semanas. A Rússia não vai voltar atrás, os Estados Unidos... Volta a ser Ucrânia, né? Porque os últimos 6 meses aí de 2021 foi Ucrânia, né? Vão quebrar o pau lá, e no fim das contas não acho que eles vão cometer uma loucura de meter a Ucrânia na OTAN se a Rússia não deixar, eles vão sancionar a Rússia, e aí o que vai ser um problema grave? Essa tentativa de construção da Rússia enquanto um capitalismo administrado e nacional talvez vá por água abaixo. Aí é que é um problema. A China sobrevive, por exemplo, a China não usa Google, a China não usa Facebook. Na Rússia é um problema você ser isolado do sistema internacional. E talvez isso obrigue a Rússia... A questão do socialismo vai voltar com uma necessidade lá. Porque até do sistema SWIFT, os americanos querem excluir a Rússia. Quer dizer, você não vai poder mandar R$1 para uma pessoa em Moscou. Se você tiver um parente, você fizer uma viagem. Então, é isso que o Biden ameaça. E pode ser que ele faça, né? E aí vai praticamente impossibilitar o Nord Stream 2 se a Rússia for excluída do sistema SWIFT. E é uma coisa que a Rússia vai ter de enfrentar, né? Porque se não fossem as sanções contra a Rússia, o capitalismo lá que o Putin montou estaria andando muito bem, obrigado. É que as sanções elas limitam muito o crescimento econômico, mas se a coisa continuar desse jeito, a Rússia vai ter de se voltar mais em direção da China. Isso não vai restar a menor dúvida, porque não vai dar certo. Bom, gente, nosso debate aqui rendeu bastante. Queria agradecer muito a participação do Hugo. Queria antes ler alguns comentários, tivemos bastante gente comentando. Nossa audiência está altíssima até agora, chegando no final do programa com essa audiência alta, porque realmente a conversa foi muito boa, até fiquei meio assim de interromper, mas eu queria trazer aqui esses comentários. Antônio Cotas, Ana pré-didática com muito conhecimento, sempre bom ouvi-la. A Marilu reclamou da chamada aqui. Não, Marilu, a questão não é ser apelativa, não. A questão é um ponto que a gente debateu aqui, é um ponto que chamou muita atenção. Então, a gente colocou como um questionamento, né? Como é que a gente pode enxergar? Eu acho que o Hugo ele trouxe, né, um pouco das matices desse debate aqui para a gente. O Dário Garcia, não esqueçamos que desde o Cazaquistão, os Estados Unidos controlam o maior laboratório sobre pesquisa de vírus de origem animal. Não entendi muito bem o comentário, não. O Fred Dreyfus, o desembarque das tropas russas no Cazaquistão foi muito rápido. Em um dia, mais de 2.000 militares e veículos militares. Impressionante. O que o Hugo e a Ana falaram aqui, né? Bastante comentário aqui. Eu queria, antes de despedir do Hugo, o Rogério Tomás pediu para o Hugo comentar sobre o Milei, que é o que a gente tem um vídeo, que ele mandou um vídeo sobre o Javier Milei, quer saber a sua opinião sobre o Milei, Hugo. Vou botar então aqui o vídeo, a gente tinha combinado com o Hugo, dele não ficar tanto tempo, né, mas, enfim, já que estamos aqui, né, Hugo?
Olá, pessoal do Fórum Global. Prazer estar de volta aqui numa terça-feira muito quente em Buenos Aires, 36 graus essa tarde e uma onda de calor que está tomando conta da Argentina quase inteira, sobretudo a região central, centro-norte, por aí, e que está causando, por conta disso, uma série interminável de cortes de energia, de queda de energia. O sistema elétrico, tocado por empresas privadas, não está dando conta do ar-condicionado que está sendo muito utilizado nesse momento para dissipar o calor. As empresas que foram privatizadas sob a promessa de melhorar o serviço, toda vez que tem uma onda de calor aqui em Buenos Aires, acontece isso, cortes de energia pela cidade inteira. Mas a notícia que eu quero dar é o populismo do deputado, que já falamos aqui várias vezes no Fórum Global, no Fórum América Latina antes, o Javier Milei, ele que sorteou o seu salário ontem, o seu primeiro salário como deputado, ele tomou posse em 10 de dezembro, e isso chamou a atenção das autoridades. Além da crítica política, do absurdo que é uma pessoa pegar um dinheiro do Estado, que é a sua remuneração, claro, mas é um dinheiro do Estado, e utilizar para fazer populismo, ele usou isso, o sorteio foi feito através de uma espécie de cadastro que mais de 800 mil pessoas se inscreveram. Essas pessoas entregaram seus dados como número da identidade, o e-mail, telefone celular, endereço, enfim, entregaram para ele. Mais de 800 mil pessoas participaram do sorteio, e ontem foi o sorteio, só que ele violou a lei de proteção de dados da Argentina e vai ser investigado, muito provavelmente vai ter que responder um processo por isso. Mas o mais curioso, e o pessoal está falando muito na rede, é que um cara que se diz libertário e liberal e está usando dinheiro do Estado para comprar voto, comprar dados, para adquirir dados de milhares, milhões de pessoas e premiando uma pessoa, a felizarda do sorteio. E olhem se não for um sorteio, né, meio trútil, como se diz aqui, forjado, aí vai ser investigado também, para premiar pessoas que não fizeram nenhum esforço por isso. Tá violando o princípio da meritocracia que ele tanto defende. Então, em breve teremos mais novidades sobre isso. Mas um grande abraço e até a próxima semana. Muito bom, nada mais liberal do que isso, né? Usar recursos do Estado para se promover. O que você acha do Milei? Que é mais uma dessas figuras aí que foram construídas. Tem alguns mais tradicionais, né? A Fujimori no Peru, que perdeu por pouco, né? Todo ano perde, parece que é uma praga. E teve o Cast, que foi criado, só que eu acho que não cola muito bem na Argentina criar uma figura tão literal. Eu acho que mais até do que no Chile, ficou um trauma na Argentina justificado do que foi aquela breve última ditadura deles, né? E teve a Guerra das Malvinas também. Então, talvez para criar uma extrema-direita, você cria uma coisa com a parada mais Partido Novo do que Bolsonaro, Cast. Então, esse é o plano, né? Na última eleição parlamentar, o peronismo balançou, mas não caiu. A direita ganhou, não conseguiu ocupar totalmente, mas o Milei é esse plano que essa extrema-direita global tem para tentar colar aí. O Milei que parece sacanagem, parece um sósia do Guga Chakra, né? Meio uma caricatura dele. É uma figura curiosíssima, né? Eu acho que os caras... Tem uma coisa meio Boris Johnson, do cabelo ficar... E ele é ex-roqueiro, é uma coisa assim absurda, mas é um projeto. Esses caras não surgem do nada, né? Tem esse tipo de gente aqui em toda parte, mas até mandar um salve aqui para minha amiga Natália Urban, Natália que pesquisa muito bem esses vínculos e como a extrema-direita internacional tem se organizado e, sobretudo, melhorou sua integração via Foro de Madrid, que é organizado pela extrema-direita espanhola. E a extrema-direita espanhola, além de reivindicar as touradas, ela também reivindica uma outra coisa, que é o imperialismo espanhol na América Latina. Afinal de contas, Portugal deveria ser parte da Espanha e a América Latina, incluso o Brasil, deveria ser parte da Espanha, como o Brasil foi um dado momento da história. Então, eles se julgam no dever até de organizar a extrema-direita em toda parte, de falar com o Bolsonaro,
de falar com o Cast, ajudar o Cast, a Fujimori, tentar organizar as coisas lá na Venezuela, falar lá com, mais até do que com o Capriles, o Leopoldo Lopes, né? É super articulado com eles na Venezuela. E o Milei é meio que uma tentativa de fazer o mesmo na Argentina. Se vai dar pé, não sabemos, porque por hora a grande força da direita argentina ainda gira em torno do Macri e do macrismo, né? Talvez na Argentina, como no Uruguai, que também tem uma extrema-direita lá que não conseguiu ser majoritária, esse setor não consiga se tornar a ala hegemônica da direita. Eu acho que o Milei tende a ficar meio assim, não sei, vai ser uma figura meio... É como em Portugal. Portugal tem uma extrema-direita também, mas é um cara só lá, o André Ventura. Chega, né? Talvez não passe disso. Aí lá eles mudam o discurso em cada lugar. O André Ventura vai falar mal de cigano, né? Isso, o Castro falava do pessoal que estava no norte do Chile, né? Da imigração. Falar mal de haitiano. A grande questão... Os haitianos também que chegando no Chile, né? A grande questão é a imigração. Tem mais chileno fora do Chile do que imigrante. Pois é, foi uma coisa impressionante esse debate sobre a questão da migração ali na eleição. E é uma coisa que os caras trabalham, porque não falta, né? Você só vai derrotar os malandros prendendo os otários. Mas como tem muito otário, nunca vai ter prisão suficiente. É igual no Brasil, você vai o pessoal falando, imigração de haitiano, tem muito mais brasileiro lá fora do que os coitados que vêm para cá, pô, é uma coisa patética. E agora nem está vindo tanta gente para o Brasil, né? O pessoal tem ido até embora. No Chile também, porque foram uns chilenos ali, foram os haitianos para o Chile, foi a galera da Venezuela, virou uma grande polêmica, mas a extrema-direita trabalha em cima disso, de meme, de superstição. E o Milei pegar o que tem apelo, né, na população também. E aí tem uma coisa assim na Argentina, porque é uma tragédia econômica também, e eu acho que os companheiros lá na Argentina deviam aprender um pouco com a Bolívia, né, que manda muito bem em política econômica e política monetária. O próprio Lúcio, que era ministro da Economia, virou presidente, e eles trabalham muito bem, a inflação está super baixa na Bolívia. Cresceu a beça no passado a Bolívia, né? Cresceu a beça economicamente. Vou até olhar aqui quanto que foi o crescimento. 4 pontos, se eu não me engano. 4 pontos, não tem inflação, a Bolívia caminha muito bem, aí o pessoal que está apanhando na economia também vai aprender um pouco com a Bolívia, não é porque é um país mais pobre que os caras não mandam bem, os caras mandam muito bem na Bolívia, em vários sentidos, a gente tinha de aprender muito com a Bolívia, inclusive. E a Argentina bate muito nessa coisa, o que é a pauta? Liberalismo, economia, classe média. O Milei entra nisso daí. Vai dar certo? Não sei, eu acho que não. Mas eu acho que a próxima eleição é muito complicada. Eu acho que a Argentina depende muito do que vai acontecer na Colômbia e no Brasil. Eu acho que necessariamente porque a Argentina depende muito do Mercosul e o Bolsonaro tem pisado bem lá, né? O Fernandes também pegou o país numa situação muito difícil, veio uma pandemia em cima, e a reforma monetária que ele precisa fazer, ele não fez até agora, é muito delicada também. Então, gente, eu queria pedir aqui para a nossa audiência, agradecer muito a nossa audiência até agora aqui conosco, lembrar que é muito importante para a mídia independente, quem puder nos apoiar, gente, é fundamental, quem puder, então, nos ajudar aí com Pix, com Superchat, essa hora ainda dá para dar Superchat, gente, estouramos o nosso tempo, mas ainda dá para dar Superchat. Quem também puder se tornar membro é muito importante para a gente. Lembrando que a gente vai ter dia 24 de janeiro um webinário com Marcos Coimbra do Vox Populi. Então, R$100 o nosso webinário, mas para quem é sócio ou quem é membro aqui da Fórum é de graça. Então fica aí mais uma oportunidade para quem quiser contribuir com o jornalismo independente da revista Fórum, né? Debate como esse você só vê na mídia independente. Eu queria puxar uma última pauta, a gente já estourou nosso tempo, mas eu acho que é importante, a gente começou batendo em Biden, eu acho que é um ponto interessante para a gente terminar essa nossa conversa. Tinha outras coisas que eu e a Ana a gente tinha separado, né? Falando de Argentina, a Argentina assumiu hoje a CELAC, eu acho que só para constar, depois de uma presidência muito importante do México, agora a Argentina assumiu essa tarefa. E tem uma data importante hoje, que é 20 anos da prisão de Guantánamo, que toda vez se fala em acabar com Guantánamo, toda vez se fala em acabar com as instalações de Guantánamo e nunca acaba. Então, acho que eu queria puxar o nosso debate para fechar esse assunto.
Se vocês puderem rapidinho falar sobre isso. Ana, comenta um pouco sobre o que você acha desse aniversário de 20 anos de Guantánamo, né? É muito tempo, né? Muito tempo para uma promessa eterna de não ter mais, né? Tá fechado. Ai, desculpa. Esses 20 anos de Guantánamo estão aí nesse contexto que a gente estava falando, né? Desses 20 anos de uma política norte-americana que achava e que apostava num unilateralismo e que 20 anos depois se vê nessa situação, né? O que foi o Afeganistão, a derrota no Afeganistão, que a gente discutiu muito ano passado, e foi quando eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer melhor o Hugo, e todo esse domínio que ele tem, né, dessa região central ali, que o Cazaquistão, inclusive, está no meio, né, dessa região que é super importante. Não é à toa que isso vem na sequência da queda no Afeganistão, nos impasses na Ucrânia, né? Então, Guantánamo faz parte dessa doutrina Bush, né, que começou exatamente no início desse milênio, ou no início desse século, e de uma aposta norte-americana de que, terminado 10 anos após o fim da União Soviética, eles dariam a linha completamente e apostaram, inclusive, na impunidade, apostaram, inclusive, de que conseguiriam sustentar esse tipo, inclusive, de aparato em que se sabe, já se provou, onde teve tortura e todo o tipo de absurdo, né? Que a gente sabe sobre Guantánamo. E eu acho que eu aposto que isso está mais para o fim do que para uma replicação desse tipo de experiência. Eu acredito Não sei que se o Hugo é tão esperançoso quanto eu. de Guantánamo, não sei, eu acho que os Estados Unidos andou até botando criança em gaiola lá. Eu acho que a coisa, claro que pesa, mas assim, tem uma coisa nos Estados Unidos que a gente não sabe, até tem gente discutindo a possibilidade dos Estados Unidos se dividirem, né? Porque tem uma realidade um pouco paralela naqueles estados do Sul, onde eles têm uma política prisional um tanto quanto absurda, e é um pouco normal no Texas, por exemplo, você meter criança em gaiola, botar os Rangers lá na fronteira para pegar haitiano como se você estivesse pastoreando, né? Que foi uma polêmica. Então, para uma parte dos Estados Unidos é um absurdo, para uma outra parte não é. Para outra parte, a gente discutir se a Terra é redonda, tomar vacina. Para o mundo, assim, é meio complicado, mas assim, a gente pensar que tem prisões como Guantánamo menos escandalosas nas bases militares americanas na Alemanha. E que a política prisional americana, ela é uma política prisional semelhante à das ditaduras, daqueles países que os Estados Unidos chamam de ditadura. A Kamala Harris, quando era procuradora na Califórnia, ela era considerada muito liberal, porque para um padrão americano, a Califórnia prende muito pouco, mas prende pra caramba, e prende minorias, né? Então, essa questão dos Estados Unidos, a fronteira sempre esteve ligada com a fronteira racial. Por que a fronteira com o Canadá é de um jeito, a fronteira com o México é de outro? Né? E por que o Trump, eu dizia isso com meu querido amigo James Hermínio, a gente analisando quando o Trump mandou a guarda da fronteira reprimir manifestações do movimento negro dentro dos Estados Unidos, bem longe da fronteira. Então, quem que é o estrangeiro? Né? Então, eu tenho uma desconfiança que, a menos que os nossos companheiros socialistas algum dia tomem o poder, cheguem ao governo e tomem o poder, de fato, não basta chegar ao governo, que coisas como Guantánamo só não vão se repetir à base da força. Só vai ser repelido à base da força e através do jogo duro da geopolítica. Né? Porque, a depender do que é o ideário americano, eu acho que melhorou em algumas partes lá, mas outras partes pioraram. Isso explica porque os Estados Unidos, hoje em dia, tem um abismo até cognitivo entre o que é o interior e o que é que são as cidades, o que é o sul, o que é o norte, a costa oeste. Então, eu acho que tem um problema. E Cuba, lembremos, Cuba sofreu várias sanções violentíssimas sob o governo do Trump, com seu anticomunismo propagandístico, e o Biden manteve as sanções, está jogando muito duro. O próximo candidato do Partido Republicano, se não for o filho do Trump, o Trump Jr.,
vai ser o Ron DeSantis, que é governador da Flórida, que tem uma agenda muito dura contra Cuba e muito nociva em relação à América Latina. Então, ou a gente vai ter um governo como o Biden, que não está avançando em praticamente nada para a América Latina e numa agenda real de direitos humanos, ou a gente pode ter um governo muito nocivo para a América Latina em 2 anos. A gente tem de aproveitar essa janelinha que a gente tem aqui no Brasil e tem muita gente se iludindo com as reais possibilidades que a gente tem. A gente tem que ter muito pragmatismo e muita dureza. A gente tem de agir feito os russos e os chineses estão agindo. Agir com a realidade dentro das opções táticas que a gente tem, agir com rapidez e dureza, porque essa janela não vai ficar aberta por 2 anos, a menos que algo de muito bom ocorra. E aí, nesse sentido, eu tenho não um pessimismo, mas uma certa preocupação, né? A gente tem de agir logo. Bom, muito bom o nosso debate hoje, gente. Queria agradecer muito a participação do Hugo aqui. Já deixo o convite para outras oportunidades também, foi uma conversa bem bacana. Antes de encerrar, queria ler aqui um comentário do Abdias do Nascimento Filho. Gostei muito da Bolívia, pode ensinar muito sobre como num país multicultural todos se entendem. Nem todos se entendem, né? Mas é um país aí, um exemplo, sem dúvida, para a América Latina, né? A gente viu que a gente teve um golpe recente na Bolívia, as coisas são meio tensas por lá também. Mas é o país que está aí mostrando, dando seu valor, né? O que é a Bolívia hoje é muito diferente do que era a Bolívia há 20 anos atrás, né? Bom, gente, eu queria agradecer muito, então, a nossa audiência, agradecer novamente ao Hugo, agradecer a Ana Prest por essa parceria aqui comigo toda terça-feira nesse Fórum Global. E é isso, uma boa noite a todos e a todas.